gente vai então ao vivo a esta coletiva de imprensa. Na mesa também temos o presidente Lula. A informação inicial era só de que os ministros estariam presentes, mas temos ali, portanto, o ministro Lula, ao lado está o ministro Fernando Haddad, também os ministros Rui Costa da Casa Civil, Wellington César Lima e Silva da Justiça e Segurança Pública, Alexandre Silveira de Minas e Energia, e o presidente vai falar neste momento. Prometo que na próxima... Falar como Mário Covas, com a bochecha bem cheia. Tá bom. Bem, companheiros da imprensa, companheiros e companheiras do governo, essa entrevista coletiva, ela é para fazer uma reparação naquilo que está acontecendo no Brasil e naquilo que está acontecendo no mundo, muito causado pela irresponsabilidade das guerras que estamos vivendo no mundo. Vocês têm acompanhado pela imprensa e vocês estão vendo que o preço do petróleo está fugindo ao controle em quase todos os países do mundo. O Brent saiu de 77 para 114, caiu para 99 e hoje, nesse momento, está outra vez a $100 o barril. Isso significa aumento de combustível em todos os países do mundo, inclusive a informação de que nos Estados Unidos a gasolina já subiu 20%. Eu só queria dizer para vocês uma coisa interessante para reavivar a memória do povo brasileiro através da caneta de vocês ou do celular de vocês. Nós tínhamos resolvido essa questão nuclear do Irã em 2010, quando o Brasil e Turquia, num acordo com o governo iraniano, resolveu a utilização de urânio para fins pacíficos. Foi feito um acordo e que, lamentavelmente, depois do acordo feito, tanto os países europeus quanto os Estados Unidos aumentaram o bloqueio ao Irã, porque nós éramos um país considerado do terceiro mundo e ter feito um acordo que eles não tinham conseguido fazer há 20 anos era descabido. Então, não aceitaram o acordo. Depois de algum tempo, foi feito o acordo, pior do que o acordo que nós tínhamos feito, e agora a invasão ao Irã é por conta da possibilidade da construção de armas nucleares, coisa que poderia ter sido resolvida há muito tempo atrás. Bem, esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Por isso, eu estou com os meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, que vai, fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS, medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica, para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Depois o Haddad, o Rui, o companheiro Alexandre, o Márcio vão explicar corretamente as medidas. Eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que podem reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão, a salada do alface, da cebola e a comida que o povo mais come. Essa é a intenção dessa coletiva
eu quero agora assinar o meu decreto aqui para deixar os meus ministros falarem. Então, primeiramente, o presidente vai assinar o decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS/COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. Mas eu disse, obviamente, o que é. Valorizo zerar. Então, decreto 12.875, que zera as alíquotas de PIS e COFINS sobre o diesel para importação e comercialização. A partir da assinatura do presidente, o PIS e COFINS, que é os dois únicos impostos federais sobre os combustíveis, está zerado no Brasil. O presidente assina agora o decreto 12.876, que institui medidas de transparência e fiscalização para o combate à especulação e os preços abusivos de combustível no Brasil. Por fim, o presidente assina medida provisória de número 1.340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. MP 340, que institui 1.340, que institui subvenção ao óleo diesel para produtores e importadores, a ser operada pela ANP, condicionada à comprovação de repasse ao consumidor. Gostaria de passar a palavra agora ao ministro da Economia, Fernando Haddad. Bom, presidente Lula, colegas, senhores da imprensa, senhoras e senhores, em primeiro lugar, é preciso salientar que as medidas tomadas aqui não afetam em absolutamente nada e são independentes da política de preços da Petrobras, que segue o seu ritmo de previsibilidade e sustentação da companhia em bases absolutamente sólidas do ponto de vista de retorno, respeito a minoritários e assim por diante. Então, nós não estamos falando de nada que altera estruturalmente o país, nem do ponto de vista fiscal, nem do ponto de vista tarifário. Então, isso em primeiro lugar. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra, né, que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O Brasil tem muitas vantagens comparativas em relação aos demais países. O Brasil é um credor líquido internacional, nós não temos dívida externa, as nossas reservas garantem um colchão importante de segurança para o Brasil em circunstâncias como essa. O Brasil tem segurança alimentar, o Brasil tem segurança energética e, nesse particular, a nossa conta petróleo é superavitária há muito tempo, como vocês sabem. A Petrobras continua aumentando a sua produção, o Brasil é o quinto maior produtor de petróleo hoje e exporta uma quantidade substancial de petróleo, né? Uma parte do nosso superávit comercial vem da exportação de óleo. O que nós procuramos fazer com isso? Primeira providência, né, que está na nossa alçada, foi zerar a alíquota de PIS/COFINS sobre o diesel, uma vez que
o preço da gasolina, segundo acompanhamento do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia, ele está ainda dentro da política de preços da Petrobras. O que a maior pressão que o mercado de combustível sofre hoje vem exatamente do diesel, não vem da gasolina. Então, é com o diesel que nós estamos mais preocupados, e pelo fato do diesel afetar as cadeias produtivas de maneira muito enfática, né? Toda a colheita que está sendo feita agora da safra brasileira, que deve, mais uma vez, chegar a níveis recordes, né? Não sei se supera do ano passado ou não, mas sempre de uma maneira a expandir a produção, depende do diesel, né? Todo o escoamento da produção é feito por caminhões a diesel. O plantio é feito com maquinário agrícola que usa diesel. Quer dizer, o diesel é um elemento importante da economia brasileira. Então, nós estamos zerando o PIS/COFINS do diesel, que representa só isso o equivalente a 32 centavos por litro, né? Na refinaria. Tá? A segunda medida que nós estamos tratando é um complemento a esses 32 centavos, que é 30 centavos por litro de subvenção. Então, isso vai direto na refinaria, o equivalente a 30 centavos por litro, chegando a um patamar de 62 centavos, entre renúncia fiscal e subvenção. 32 num caso e 30 no outro. Bom, nós entendemos que os custos de produção não sofreram nenhuma mudança no Brasil significativa. As empresas que prospectam petróleo no Brasil estão com custos estáveis, porque a inflação está absolutamente controlada dentro dos padrões definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então, tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, né, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos, né? Você estava falando de um barril de petróleo na casa de 70, alguns projetavam chegou a custar $60 o barril, né? E as projeções otimistas indicavam esse patamar como patamar de equilíbrio, está na casa dos 90, 100 hoje, $100 o barril. Bom, com os custos estáveis, o que justifica você exportar o barril a 60, 70 e agora você está exportando a 90, 100? Em função disso, nós criamos um equilíbrio entre produtores e consumidores. Os produtores que estão oferindo lucros extraordinários vão contribuir com um imposto de exportação temporário e os consumidores não vão ser afetados, tanto quanto essa medida for efetiva, no sentido de mitigar os efeitos da guerra sobre o consumidor. Então, essas são medidas, repito, temporárias, que têm a ver com o estado de guerra que nós estamos vivendo, sem previsibilidade de solução de curtíssimo prazo. Todos estamos trabalhando no sentido de reivindicar a paz, reivindicar que os organismos internacionais atuem no sentido de buscar a paz. Talvez o presidente Lula seja o chefe de Estado do mundo que mais fala em paz, que mais fala em reforma dos órgãos de segurança da ONU em busca de um mundo de paz, e esses esforços continuarão a ser feitos nesse sentido. Mas nós não podemos esperar mais tempo antes de tomar essas providências que o presidente Lula nos exigiu, justamente para que o povo brasileiro, o consumidor brasileiro, né, a pessoa que compra alimentos, que traz a comida para a mesa de casa, não seja afetado por um problema que não foi causado pelo Brasil, por um problema que, pelo contrário, tem no Brasil um elemento importante de solução.
tá certo? Essa nossa preocupação, precisa enfatizar, é com o fato de que a Petrobras não detém mais uma distribuidora importante de combustíveis. A Petrobras, ela era dona da BR Distribuidora, e essa companhia foi privatizada. Aconteceu com algumas refinarias também, mas no caso do refino, a Petrobras ainda tem 70% do refino ou mais sob a sua responsabilidade. No caso da distribuição, isso não acontece. Então, nós, também na medida provisória, a pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos que serão produto de uma resolução da agência. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Então, é um conjunto de medidas, repito, temporárias, que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo, que não podia mais ser adiado, em virtude das notícias que nos chegam sobre o Estreito de Hormuz, sobre redução da produção mundial de petróleo, que caiu, segundo a estimativa da Petrobras, em torno de 5 milhões de barris por dia, ou seja, nós estamos falando de praticamente 5% da produção mundial de petróleo caiu, né, desde o início do conflito, e nós não podemos, então, adiar mais uma definição. Submetemos ao presidente, os ministros que estão aqui, dentre outros que participaram das reuniões, alguns cenários, e a decisão está sendo anunciada hoje dessa forma, e nós estamos muito confortáveis que, com essas medidas, o fortalecimento da ANP, da fiscalização, e com as medidas econômicas tomadas, nós vamos conseguir lograr êxito em, tanto quanto possível, não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Muito obrigado. Obrigado, ministro Fernando Haddad. Só para esclarecer, as duas reduções são de 0,32 centavos, foram corrigidas, tanto a do PIS/COFINS quanto a da subvenção. Somadas vão dar 0,64 centavos. 64 centavos, Bom, passo com a palavra agora o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu acho que a Haddad já apresentou o conjunto de intervenções. Eu só queria reforçar um ponto, que é os instrumentos que estão indo tanto na medida provisória como nos decretos, onde nós vamos criar condições para aperfeiçoar o trabalho de monitoramento e de fiscalização dos órgãos de controle brasileiros. Dar mais ferramentas e instrumentos para a Agência Nacional de Petróleo poder acompanhar, monitorar a prática de preços no Brasil, e também dar mais instrumentos para os órgãos de defesa do consumidor ter referências objetivas para que eles possam atuar. Porque hoje não existem referências objetivas, por mais que eles atuem e até constatem, e até, no limite, emitem alguma notificação de penalidade contra quem abusa no preço, especula preço, muitos desses instrumentos são anulados depois
de forma judicial, porque falta referências técnicas que embasem essas medidas. Então, nós vamos adotar nessas publicações, nesses instrumentos legais, ferramentas que, portanto, vão empoderar, vão facilitar e criar ferramentas para que esses órgãos possam atuar de forma mais consistente e possam, de fato, coibir abusos. Visto que esses abusos se tornaram recorrentes e a imprensa tem divulgado constantemente que, quando a Petrobras, que tem a produção majoritária do Brasil, como a Haddad disse, mais de 70% do mercado, reduz preço, essa redução demora muito para chegar na bomba quando chega. Ou chega só parcialmente, ou mesmo quando chega integralmente, chega semanas ou meses depois. E, nesse intervalo, o consumidor paga muito mais do que deveria estar pagando. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, a Petrobras, que detém 70%, ainda não aumentou o preço, e a imprensa tem divulgado que muitas revendas ou distribuição já aumentou antecipadamente o preço, ou seja, quando é para diminuir, eles retardam a diminuição, e quando é para aumentar, eles antecipam o aumento. E, portanto, para coibir essas práticas lesivas ao consumidor e que não guardam relação com os custos nem com as margens de lucros normais que as empresas têm, os órgãos de controle poderiam estar atuando e, portanto, o que nós vamos fazer agora, e essas medidas serão permanentes, essas não são temporárias, ou seja, de facilitar e estruturar os órgãos de fiscalização e de controle para que essas ferramentas possam atuar. Porque isso piorou muito, como disse a Haddad, depois da privatização da distribuição e mesmo de uma parte do varejo que a Petrobras tinha. A Petrobras sempre deteve uma parcela menor do mercado de distribuição e menor ainda do mercado de varejo. Mas, mesmo com a participação pequena, a gente tinha ali uma referência de preço. E o consumidor tinha uma referência de preço. O preço privado, praticado pelo privado, e o preço dos postos BR, da distribuidora BR, que ajudavam a puxar para baixo os preços na ponta, no consumidor. Como foi privatizado, hoje não tem essa referência de preço e, portanto, o que a gente percebe em muitas capitais e muitos mercados é um abuso da prática de preço. Dito isso, as outras medidas também estimulam, além do que a Haddad se referiu, de se o povo não pode pagar o preço da guerra, não pode ter gente lucrando extraordinariamente com a guerra. E também é preciso induzir que a gente passe a processar mais óleo. O Brasil é extremamente superavitário na produção de petróleo, mas o Brasil ainda importa uma parcela considerável do diesel que consome. Isso significa o quê? Que nós estamos exportando muito óleo cru, sem processar, e tendo a necessidade de importar ainda óleo processado, que é o diesel. Então, é importante também que essa medida faça uma indução a que a gente aumente o processamento do óleo bruto, que é bom para gerar emprego, gerar atividade econômica, para toda a cadeia produtiva, é extremamente positivo. É isso. Passa a palavra ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Presidente, imprensa nacional, caros colegas, primeiro destacar que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem absoluta condições de chegar a ser autossuficiente em toda a cadeia produtiva do petróleo e com isso, garantir soberania para o nosso suprimento dos usuários de energia advinda do refino do petróleo no Brasil. Todos sabem que os governos do presidente Lula lutou muito para que nós, além de autossuficientes na produção de petróleo, fôssemos também autossuficientes no refino e tivéssemos condição de garantir que o consumidor brasileiro recebesse na ponta, através da BR Distribuidora, o combustível, garantindo suprimento, que é a obrigação do governo brasileiro, em especial tratado pelo Ministério de Minas e Energia.
mas, infelizmente, o modelo criminoso de venda dos nossos ativos nacionais do governo anterior fez com que nós diminuíssemos a nossa produção de produtos refinados no Brasil, gasolina, diesel e gás natural. E, portanto, foi um crime lesa pátria ao Brasil, aos brasileiros, desfazer da nossa BR distribuidora. A medida que nós estamos tomando aqui, do ponto de vista fiscalizatório, ela é imprescindível e ela vai nos garantir instrumentos eficazes para que nós possamos combater também crime de lesa pátria contra a economia popular, principalmente no setor de distribuição e de comercialização de combustível. Um dos setores mais difíceis que nós temos, e nós temos enfrentado isso, em especial com a Fazenda e com a coordenação da Casa Civil, é combater a especulação de preço nessa cadeia dos combustíveis, que é tão fundamental na formação de preço final, como o presidente disse, em especial dos alimentos. Então, está aqui a ANP, e na medida provisória consta a sinergia entre a ANP, Polícia Federal, Senacom e Receita Federal. A partir de agora, a Receita Federal tem uma medida que é fundamental para que a ANP tenha instrumentos de apuração mais rápida desses abusos, que são os dados fiscais que a Receita Federal, que nessa medida provisória passa a Receita Federal a fornecer para a ANP, e isso vai nos permitir fazer ações conjuntas para que a gente combata os excessos, como disse o ministro Rui, como tem acontecido em algumas regiões do país nesses primeiros dias da guerra, que é manter em estoque as distribuidoras, em especial as distribuidoras menores, manter em estoque produto, esperando o aumento, fazendo especulação com o produto dentro de casa e colocando em risco o suprimento de combustíveis nos postos de gasolina, e também os cartéis de postos de gasolina. Todos nós sabemos que em várias regiões do Estado, para ser mais preciso, na maioria das regiões do Estado, nós vivemos os cartéis dos postos de gasolina. Isso acontece em Minas Gerais, a gente acompanha de perto, e é por isso que a criminalização disso, através, repito, da Polícia Federal, da ANP, da Senacom, da Receita Federal e do CAD, será fundamental a partir dessa medida para que a gente possa proteger o povo brasileiro. Então, é uma medida que vai, presidente, e muito, nos dar instrumentos de chegar. A gente acabou de acompanhar, portanto, ao vivo a coletiva de imprensa com o presidente Lula e alguns ministros do governo, detalhando as medidas para mitigar o aumento do preço do petróleo no mundo. Destacamos aqui que, por meio de decreto, o governo federal vai zerar as alíquotas de PIS e COFINS para os combustíveis, para o óleo diesel nas refinarias, o que vai representar cerca de 32 centavos a menos por litro, e também outras medidas para auxiliar os produtores rurais.